Boa noite. Boa noite. Parecer do TCU que rejeita as contas do governo Dilma chega ao Congresso Nacional. Alunos de escolas estaduais protestam na Avenida Paulista contra mudanças no ensino. Clientes da falida Unimed paulistana reclamam dos problemas para mudar de plano e ser atendidos. Haddad sanciona a proibição do Uber e confirma nova categoria de táxi por aplicativo. Centenas de palestinos enfrentam tropas israelenses em Gaza e 6 pessoas morrem. E na série Cara de São Paulo, Seu José faz sucesso empalhando cadeiras numa esquina dos Jardins. Clientes da Unimed paulistana continuam enfrentando problemas. Agora, os que farão a transferência para outros planos da Unimed reclamam que vão pagar mais e vão ter uma cobertura e uma rede credenciada inferiores. O drama já completa mais de um mês. Ex-beneficiários da Unimed paulistana já podem fazer a portabilidade e contratar novos planos dentro do sistema Unimed Nacional, Seguros e da Federação do Estado de São Paulo. Tudo sem carência. Dos 744 mil clientes, 300 mil devem continuar na Unimed. Mas muitos reclamam que os novos planos são mais caros e têm cobertura e rede credenciada inferiores. Os brinquedos já estão arrumados, o quarto reformado e a família, pronta para a chegada do segundo filho. Mas o Cristiano e a Daisy não contavam com a alteração da rede credenciada. E com isso, todo o planejamento familiar está em risco. É que agora eles não sabem nem onde o pequeno Joaquim vai nascer. Mas o tempo passa e o bebê aqui não espera. Eu pagava quase R$1.000 por mês para ter um plano familiar. Na verdade, eu paguei a mais para ter um hospital de qualidade, Santa Joana, um Promater, e eu não vou ter essa opção. O nosso plano é o Nil Prata, que era um plano intermediário, só tinha mais 2 tops acima, mas deveriam ter tido esse respeito de pelo menos ter algumas opções parecidas, né? Mas hoje a gente não tem nenhuma. E o pior, no meio de todo esse rolo, a Daisy não consegue vaga para fazer os exames de rotina da gravidez. E olha que só faltam 2 meses para o Joaquim nascer. Eles estudam migrar para o plano da FESP, da Unimed. Uma diferença que pode chegar a R$200, mas que ainda assim não oferece as clínicas e os hospitais que eles querem. Na gestação, todo mundo sabe que é um período delicado da mulher e a cabeça está a 1000 por hora. E além das preocupações normais da gestação, eu tenho que me preocupar com essa questão do convênio, da onde que eu vou ser atendido, qual assistência que eu vou ter. O filho do Fernando também não vai nascer onde era planejado. A gente vai ter que ver outras opções, porque minha esposa já está muito nervosa com essa situação, né? Paga caro pelo plano de saúde e as consultas e os exames já estamos pagando do nosso bolso. A situação também está crítica para os 110 mil médicos que atendem pela Unimed paulistana. O presidente da Associação Paulista de Medicina já até orienta esses profissionais a procurarem outra fonte de renda, porque não há garantia de quando eles vão receber pelos serviços prestados. Novos postos de trabalho, isso vão ter que fazer obrigatoriamente e esperar que sejam apuradas as responsabilidades para sabermos, enfim, em última instância, quem deverá pagar essa conta. O prefeito Fernando Haddad sancionou o projeto de lei já aprovado na Câmara Municipal que proíbe aplicativos como o Uber em São Paulo. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Também foi publicada a criação da nova categoria de transporte individual, anunciada ontem, o táxi por aplicativo. A regulamentação divide opiniões. Alexandre foi motoboy, motorista executivo e há 1 ano trabalha com o aplicativo Uber. Ele conta que ganha 50% mais que no emprego anterior. O carro, de alto padrão, com banco de couro e ar-condicionado, já era dele e foi adaptado. Água, balinhas, DVD e até videogame para o cliente. A gente só faz o que o cidadão precisa e que ele merece. Por enquanto, a orientação da empresa é seguir oferecendo o serviço, mesmo após o anúncio do prefeito Fernando Haddad sobre a criação de uma nova categoria de táxis, regulada pelo governo e que substituiria o Uber. Para nós não é interessante, até mesmo porque a Uber não é serviço de táxi. Então, se fosse para mim fazer isso, eu entraria como taxista. Eu acho que simplesmente só pegou ele copiou só o nosso aplicativo, o aplicativo Uber, para fazer e disponibilizar o alvarás para os taxistas.
Os novos veículos deverão ser pretos, do tipo sedã, com 4 portas e ter no máximo 5 anos de uso. As tarifas serão até 25% mais caras do que as do táxi comum, mas os motoristas ficarão livres para fornecer eventuais descontos. A cobrança será feita apenas pelo aplicativo. Inicialmente, 5.000 alvarás serão emitidos. A nova categoria vai ter que pagar uma outorga para a prefeitura para a obtenção da licença. O valor ainda não foi definido, mas a expectativa é que ele seja menor do que o que os atuais taxistas pagam hoje. A permissão vai ser válida por 35 anos e os novos motoristas também estarão sujeitos à cobrança do ISS, o Imposto sobre os Serviços. Toda a nossa discussão com o senhor prefeito, o senhor secretário de Transporte, foi a nível de que qualquer modalidade que ele criasse táxi, com motoristas profissionais, com condutáxi, e tudo bem, nada de carro particular trabalhando no nosso segmento. E o prefeito cumpriu. O assunto gera polêmica e divide opiniões. Tem que pagar, porque se um paga, que são os taxistas comuns, outros tem que pagar também, né? Cara, acho que toda concorrência que venha para agregar no transporte da cidade é válida. A gente talvez está indo de contramão aos primeiros mundos que conseguiram conciliar os dois meios de transporte. Eu acho que tem que ter um balanço entre os dois, porque o consumidor tem o direito de escolher. Mas também eu entendo os taxistas que acham errado o Uber não ter nenhum tipo de imposto e tudo mais. Em nota, o Uber classificou o projeto de lei que proíbe a sua atividade como inconstitucional. Disse também que não é uma empresa de táxi, que, portanto, não se encaixa em qualquer categoria desse tipo de serviço. O aplicativo afirmou que vai continuar operando normalmente na capital. Por telefone, a assessoria do Uber disse ainda que, em reunião nesta semana, a prefeitura prometeu avaliar em 60 dias a possibilidade de liberação de outros serviços que permitam a atividade de motoristas particulares. Já a prefeitura informou que haverá fiscalização contínua, como já ocorre para vistoriar carros que circulam de forma irregular na cidade. Com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, muita gente vai deixar a capital. No aeroporto de Congonhas e no terminal rodoviário do Tietê, o movimento foi grande durante todo o dia. Para muita gente, o feriado prolongado já começou hoje mesmo e nas filas dos guichês de venda de passagens da rodoviária. Ao mesmo tempo que está na fila, Nelson tenta comprar a passagem na internet. Parece estranho, não é mesmo? Mas a única certeza que ele tem é que agora só vai conseguir pegar o ônibus para Campinas mais tarde. Aí tem vaga, né? Vou ver se eu consigo. Às vezes até com sorte consegue, antes de chegar lá consegue. Quem deixou para comprar o bilhete na última hora vai precisar ser paciente. Sempre no feriado é assim, né? Sempre quando a gente vai para Campinas é esse movimento todo. E se você ainda está pensando em viajar, vai a dica. A recomendação é comprar a passagem com antecedência, já pensando também na volta. E chegar 1 hora antes do embarque. E não é nenhum exagero. Olha só o tamanho do movimento. Cerca de 180 mil pessoas devem deixar a cidade de São Paulo nos 3 terminais rodoviários da capital neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira. Só pelo terminal Tietê, o maior deles, devem passar cerca de 113 mil pessoas entre hoje e amanhã. Movimento intenso também nos aeroportos. Em Congonhas estão sendo esperadas só hoje 65 mil pessoas, sendo que a média em dias normais é de 48 mil passageiros para embarcar e desembarcar. Jean vai para Bonito, no Mato Grosso do Sul, com a irmã e a namorada. Pouco tempo, mas é bom para já dar uma desconectada, trabalha a semana inteira. Já tem um roteiro, a gente contratou a companhia de turismo bem antes para ver o que poderia fazer, aproveitar bastante agora. Já Marcondes aproveitou para tirar umas férias. Vai visitar a família da esposa em Brasília. Trânsito cheio, muita fila para conseguir qualquer coisa que você vai fazer. Então, quando você sai um pouquinho de São Paulo, você consegue fugir um pouco desse estresse. E olha só a cara de felicidade da Gisele. Ela ainda não conhece as praias do Rio de Janeiro, o que vai fazer agora com um amigo americano. Morgan acabou de chegar ao Brasil e disse que a primeira impressão daqui foi boa.
Agora é só aproveitar o feriado. E o tempo também tá bom, né? Tá gostoso para pegar uma praia aí. E agora a dica é para quem vai pegar a estrada. Mais de 2.600.000 veículos devem passar pelas principais rodovias do estado de São Paulo neste feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A repórter Carla Rodeiro está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações sobre a saída do paulistano. Carla. Olha, a condição do trânsito na cidade agora não é muito diferente da habitual, não. O paulistano enfrenta 152 quilômetros de lentidão, que é um índice que está dentro da média para o horário. O pior caminho é aquele que passa aqui pela marginal do rio Tietê, no sentido Ayrton Senna. São 16 quilômetros de filas na pista expressa e um pouquinho menos na local. O trânsito estava bem pior durante a tarde. O pico foi às 5h30, quando a CET registrou 171 quilômetros de lentidão na cidade, um índice aí sim bem acima da média. Movimento agora intenso também nas rodovias, nas estradas. Na rodovia dos Imigrantes, você vê aí na câmera do quilômetro 40, fluxo intenso. No túnel, trânsito carregado também de caminhões. Melhor opção parece ser a Anchieta, mas o motorista deve ter paciência no trevo do quilômetro 22 antes do Rodoanel. Já a Ayrton Senna, no quilômetro 19, segue movimentada perto da saída para o aeroporto de Guarulhos. Bem, o movimento nas estradas deve continuar intenso até por volta da meia-noite. Aí dá um refresco durante a madrugada e volta a crescer a partir das 8 da manhã e se mantém muito intenso durante todo o dia, durante todo o sábado até as 8 da noite. Portanto, quem vai sair para o feriadão, quem vai pegar a estrada no sábado, deve ter muita tranquilidade, muita paciência, porque vai encontrar o caminho cheio. Com vocês no estúdio. Na Colômbia, a presidente Dilma Rousseff assina acordos de cooperação. É a primeira viagem de Dilma à Colômbia. Pela manhã, ela se encontrou com empresários brasileiros e colombianos. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a comitiva de Dilma inclui executivos das empreiteiras OAS, Odebrecht e Camargo Correia, investigadas na Operação Lava Jato. Depois de se encontrar com o presidente colombiano Juan Manuel Santos, Dilma assinou 8 acordos de cooperação em comércio, tecnologia da informação, pesquisa e desenvolvimento agrário. Num pronunciamento, a presidente disse que o Brasil tem interesse imenso em cooperar com a Colômbia no processo de paz. Eu quero aproveitar essa ocasião, presidente Santos, para transmitir o reconhecimento do Brasil, meu apreço pessoal pela sua decisão corajosa de implementar o processo de paz aqui na Colômbia com as Forças Armadas Revolucionárias e abrir esse processo que é um orgulho para toda a América do Sul, para todo esse hemisfério. Parecer do TCU, que rejeitou as contas do ano passado do governo Dilma, chega ao Congresso Nacional. O parecer aprovado anteontem por unanimidade concluiu que o governo cometeu várias irregularidades, entre elas as chamadas pedaladas fiscais, atrasos nas transferências de recursos a bancos públicos que pagam programas sociais como Bolsa Família e Seguro-Desemprego. Ao ficar com o dinheiro, o governo melhorou artificialmente o balanço das contas públicas. No Congresso, o parecer será examinado pela Comissão Mista de Orçamento, presidida pela senadora PMDBista Rose de Freitas. Ela disse hoje que ainda não escolheu o relator e que espera colocar em votação ainda este ano para que em seguida o plenário se manifeste. O relator ainda não foi designado, só ele pode resolver se ele vai adiantar o parecer antes do prazo ou não. Mas nós seguiremos regimentalmente todos os prazos. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse que o caso só deve ser decidido no ano que vem. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre os prejuízos da Petrobras e a distribuição de cargos no governo Dilma. Em manifestação feita hoje, o procurador da República, Deltan Delagnol, que é o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, disse que o prejuízo causado pelo pagamento de propinas na Petrobras, em outras estatais e órgãos públicos, chega a 10 bilhões de reais. Só na Petrobras, esse prejuízo foi de um pouco mais de 6 bilhões de reais. Juntando-se a essa cifra,
o valor do superfaturamento dos contratos, aí o prejuízo vai à casa dos 20 bilhões de reais, disse o procurador. Não há precedentes na história de uma roubalheira desse tamanho. Na origem da encrenca estão as nomeações feitas por indicação política, por apadrinhamento político. A lógica indicaria que o governo deveria fechar esse guichê. E não precisa nem ser por bom senso. Um dos ensinamentos do Estatuto da Malandragem é o seguinte: quando a coisa aperta, seja honesto, nem que seja por esperteza. Mas o governo Dilma Rousseff está fazendo o oposto. Para barrar o impeachment, a presidente adotou a fase do liberou geral. Dilma já tinha negociado ministérios na Bacia das Almas. Agora leva ao balcão um saldão de cargos de segundo e de terceiro escalão. E não pense que são só carguinhos inexpressivos, não. Para citar um exemplo, o PTB quer a presidência da Casa da Moeda. E dizem que é por patriotismo. A corrupção atinge o seu nível mais alto. Já tinha assumido o recato. Agora desaparece até o senso do ridículo. Boa noite. A Polícia Federal prendeu em Brasília o empresário Wagner Canhedo Filho. Ele é acusado de falsidade ideológica, associação criminosa, fraude de execuções fiscais e lavagem de dinheiro. A Procuradoria da Fazenda Nacional estima que o empresário tenha causado prejuízo de 875 milhões de reais aos cofres públicos. Na década de 90, a família Canhedo comprou a VASP, empresa aérea estatal de São Paulo, que faliu em 2008. Atualmente, o Grupo Canhedo atua nos setores de hotelaria e transporte em Brasília. Hoje de manhã já choveu forte em alguns pontos do sul e oeste do estado de São Paulo. E até o final da noite, essas nuvens carregadas devem chegar aqui, na capital paulista. O fim de semana prolongado deve ter tempo instável, com chuva e temperaturas mais amenas um pouquinho. Luciana Magalhães traz agora os detalhes da previsão do tempo para São Paulo e todo o Brasil. As áreas de instabilidade que provocam tanta chuva no sul do Brasil avançam para o sudeste neste fim de semana. Mas mesmo assim, a chuva não está descartada na região sul. Ela diminui de intensidade, mas não para. Essas nuvens começam a se deslocar para o centro-oeste do Brasil, onde pode chover forte. Tempo seco e quente apenas no norte de Goiás e no Distrito Federal. E no sul de Minas e no Rio de Janeiro, a chuva deve chegar à tarde. Já no Nordeste, o calorão continua com chuva passageira, mas apenas na costa leste da região. E no norte do país, tempo abafado e com chuva. Só não deve chover no Tocantins. As máximas amanhã ficam em 32 graus em Fortaleza, 34 em Belo Horizonte e 24 graus em Curitiba. Em São Paulo, nuvens carregadas se espalham pelo estado com possibilidade de chuva na maioria das regiões paulistas. O sul e o centro-oeste continuam concentrando a maior parte da chuva e a máxima cai bastante amanhã, ficando em 25 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, chuva pela manhã com máxima de 33 graus em Barretos. E na faixa leste, sol entre nuvens e chuva com sensação de abafamento e máxima de 28 graus. Em Sorocaba e no litoral, a máxima será de 26 graus. Amanhã, aqui na capital, pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de 28. Já no domingo, pode chover a qualquer hora e a máxima cai para 25. E na segunda, feriado, a chuva é esperada para a tarde e a noite. A máxima será de 28 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Prefeitura inicia o programa de construção de calçadas que prevê a cobrança dos donos de imóveis que não se adequaram à legislação municipal. Os funcionários da Prefeitura começaram a construção das calçadas na Avenida Bento Guelfi, em São Mateus, na zona leste da capital. Pela lei municipal, a calçada é de responsabilidade do dono do imóvel, que deve manter o passeio dentro das normas estabelecidas. Em caso de descumprimento, a Prefeitura está autorizada a fazer a obra, mas irá cobrar do dono R$ 40 para cada metro quadrado. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras afirma que iniciou as obras
obras em regiões que hoje não têm nenhum calçamento. O objetivo é fazer o equivalente a 500 quilômetros de calçadas. 85% vão ser de frente a imóveis particulares. Segundo a Prefeitura, em áreas de favelas e ocupações irregulares, não vai haver cobrança. Você vai conhecer agora um paraibano que tem uma profissão rara. Ele aprendeu muito cedo a empalhar cadeiras. Pois é, há mais de 20 anos, o seu José faz ponto no Jardim Paulista, um bairro tradicional de São Paulo. Eu já vi ele por lá, viu, Gamberini? Lá fez tantos amigos que já virou patrimônio do lugar. Seu José é um personagem que é cara de São Paulo. A rotina aqui começa com o café, bem cedinho, passado todo dia antes de o sol raiar. Já acorda às 5h30, 4h30. Às vezes sai até 5 horas, quando ele tem muito serviço, né? É o tempo de o marido da dona Lídia, o seu José, arrumar o visual, organizar a malinha dele e tomar o café da manhã. Ele sai de casa e não se esquece de dar tchau para a esposa e para a Chica, a guardiã da casa. Não pode, tá bom, tchau, viu? O caminho até o ponto de ônibus é rapidinho. E daqui da Brasilândia, zona norte de São Paulo, o seu José pega a condução até os Jardins, na região central. É que aqui funciona, digamos assim, o escritório dele, na esquina das Alamedas Campinas e Franca. Há 23 anos, o seu José empalha cadeiras nesse mesmo local. Já virou paulistano, mesmo tendo nascido em outro estado. Eu nasci lá na Paraíba, eu trabalhava na roça, né? E em 78, aí eu tomei destino e vim para São Paulo. Trabalhei como vigia noturno, portaria de prédio, né? Faxineiro. E através das redes de palha que faz, o seu José acabou criando aqui no ponto também uma rede de amizades. Ele trabalha muitos anos aqui e todo mundo gosta dele. Todos os dias nós passamos para dar bom dia para o seu José. Já virou uma parte importante, né? Por nome, pela profissão, pelo trabalho dele, né? Porque é um trabalho manual, um artesanal. Os contatos fazem com que o seu José nem pense em sair dessa esquina. Até quando ele falava com a gente, olha aí mais negócios surgindo. E qual o segredo para dominar uma arte que, por sinal, sumiu das ruas? Precisa ter agilidade, primeiramente, muita paciência, né? Não pode estar estressado, porque você estressado você não vai acertar fazer, porque é um serviço que é um serviço de paciência e é um artesanal. E uma vantagem de ficar nessa esquina é que, claro, ele não paga aluguel. São alguns que gostam da profissão, eu não penso em parar nem tão cedo. Por quê? Porque eu gosto da profissão que eu faço. Entendeu? É uma profissão, na rua, trabalho na rua, mas eu trabalho honestamente. Porque tem gente que trabalha numa profissão, mas trabalha porque às vezes necessita daquele dinheiro. Eu não, eu trabalho porque eu gosto. Preciso do dinheiro, preciso. Mas eu gosto do que eu faço, entendeu? As estrelas do céu já pedi, quase tudo que consegui, eu ganhei da rua. Dezenas de alunos de escolas estaduais fizeram um protesto hoje aqui em São Paulo contra a reestruturação do ensino nas escolas. A manifestação foi organizada pela UMES, União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo. Os estudantes se reuniram na Avenida Paulista e chegaram a fechar uma das faixas da via. Depois caminharam até a sede da Secretaria da Educação, na Praça da República, onde encerraram o protesto. Os alunos são contra a reorganização dos ciclos de ensino. A Secretaria Estadual da Educação afirma que nas escolas que já contam com esse sistema, o rendimento dos estudantes é em média 10% superior. A Polícia Civil informou que 2 pessoas foram detidas durante o protesto, um jornalista e um professor. A UMES afirma que os homens não fazem parte do movimento e se juntaram aos manifestantes para causar confusão. A entidade acredita que 1.200 estudantes estiveram no protesto. A polícia não divulgou a estimativa de participantes. A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos publicou hoje no Diário Oficial a resolução que revoga a classificação de sigilo de 157 documentos do metrô, da CPTM e da MTU, Empresa Municipal de Transportes Urbanos.
A resolução determina ainda que todos os pedidos de consulta a estes documentos, feitos com base na Lei de Acesso à Informação e que foram indeferidos, sejam reavaliados. Parte do material tinha a classificação de ultra secreto, o que garantiria sigilo por 25 anos. Após a polêmica, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que a decisão não havia partido dele e pediu a revogação. 4 pessoas foram mantidas reféns durante uma rebelião na Fundação Casa, em Pirituba, na zona norte de São Paulo, ontem à noite. Os reféns eram funcionários da própria unidade. A rebelião começou por volta das 9h20 da noite, depois do jantar. Os adolescentes infratores pediam respeito. 3 focos de incêndio foram vistos durante a noite. Eles queimaram colchões e outros objetos dos alojamentos. Durante o tumulto, os adolescentes usaram facas e pedaços de madeira. Depois de quase 5 horas, os funcionários foram liberados e bombeiros entraram no local para apagar os focos de incêndio. A unidade atende 53 internos. Polícia de Guarulhos encontra 6 corpos em um terreno no bairro do Cabuço. O caso foi registrado no 9º Distrito Policial da cidade. De acordo com os investigadores, 4 corpos foram localizados num terreno dentro de uma vala. Um outro corpo estava dentro de um barraco e o 6º em uma outra parte do terreno. Todos já foram levados para o Instituto Médico Legal. Por enquanto, a polícia investiga a motivação desses crimes, mas a região que fica na periferia de Guarulhos é um conhecido ponto de tráfico de drogas. O bairro é Cabuçu. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O dólar fechou hoje em R$ 3,76. Faz 2 semanas chegou a R$ 4,14. A crise econômica de menos emprego e mais inflação continua, mas a crise financeira passou? Sim, pelo menos o pânico de setembro passou. Mas é preciso prestar atenção em pelo menos 3 coisas. Primeiro, o dólar não baixou tanto assim. Segundo, boa parte do alívio veio de mudança da economia lá fora. Terceiro, tudo isso pode mudar em breve. Primeira explicação. O valor de apenas um dia do dólar pode criar uma ilusão, não dar a medida exata de quanto foi a desvalorização e de suas consequências. Vamos pensar então no valor médio do dólar em um mês. Ainda está em R$ 3,94. Faz um ano estava em R$ 2,40. Quer dizer, em um ano ainda subiu 64%. Segunda explicação, a chance de acontecer uma calmadinha na crise política do Brasil ajuda a baixar a tensão financeira e assim o preço do dólar. Mais importante mesmo nesses dias foi uma mudança lá fora, nos Estados Unidos. Parece que os americanos vão deixar para aumentar os juros deles só no começo do ano que vem. Isso diminui a chance de confusão no mercado mundial. E como o juro continua a 0 nos Estados Unidos, compensa o risco de aplicar até em país mais tumultuado, como o Brasil. Além do mais, o Brasil ficou barato. Por exemplo, o preço médio das ações das empresas brasileiras em dólar regrediu para o valor de 2008. Está uma xepa. A crise reduziu o valor das empresas brasileiras a preço de banana de fim de feira. Terceira explicação, a crise financeira do governo continua feia. Ainda não se sabe como o governo vai fechar suas contas neste e no ano que vem. Esse foi o motivo maior da crise. Enquanto isso não se resolver, há risco de novo pânico e, no mínimo, de tendência de juros e dólar ainda em alta. Claro que houve uma aliviada na crise financeira. Pelo menos tiraram um bode enorme da sala. Do jeito que a coisa ia, havia risco de problemas seríssimos em empresas com dívida em dólar e de aumento ainda maior de inflação e juros. Uma disparada sem controle da crise. Enfim, passou a febre de 40 graus. Continuamos com 38 e doentes. Melhor que nada, é verdade. Boa noite. Inaugurada ontem, a passarela provisória que dá acesso ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, apresenta problemas de acessibilidade. Ela foi construída sobre a Avenida Washington Luiz e é uma importante ligação com o aeroporto de Congonhas. Basta vermos o movimento intenso de pedestres por aqui. São funcionários do aeroporto, passageiros com malas, moradores da região. A passarela provisória foi construída para substituir a antiga, que fica bem ao lado. Aquela ali, conforme se passasse alguém correndo, ela ficava balançando, parecia que vai cair. É a passarela Comandante Rolim Amaro, que foi interditada e será desmontada. Após vistoria e elaboração de um laudo técnico feito pela Prefeitura, foi detectado que ela encontrava-se em um estado de iminência de ruptura brusca.
A passagem foi projetada pelo arquiteto João Batista Villanova Artigas e inaugurada em 1974. Nesses mais de 40 anos, nunca foi reformada e tinha como principais reclamações a péssima iluminação, falta de corrimão em alguns pontos e áreas com infiltração e ferrugem. A passarela improvisada repete o mesmo erro da antiga passarela que foi interditada. Aqui não existem rampas de acesso e nem elevadores para ajudar na travessia. Agora imagine a dificuldade das pessoas que precisam passar por aqui todos os dias. Quem mais idoso, quem tem dificuldade assim, não consegue passar. Aí tem que dar a volta lá embaixo, não está adequado para as outras pessoas. Segundo a Prefeitura, uma nova passarela deverá ser construída numa parceria público-privada entre o município e comerciantes da região. Mas os detalhes desta parceria ainda estão sendo discutidos. Em nota, a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras afirma que a passarela foi construída emergencialmente, de forma provisória, em virtude do laudo que apontava que a antiga passarela Comandante Rolim Amaro apresentava risco de queda. Ainda de acordo com o texto, a nova passarela, que será construída, deve contemplar as questões de acessibilidade para os usuários. Relatório da Operação Acrônimo da Polícia Federal aponta que montadora de veículos pagou propina no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O documento afirma que a Caoa, que produz veículos da Hyundai no Brasil, fez pagamentos de vantagens indevidas a empresas de fachada do empresário Benedito Rodrigues, o Bené, em troca de intermediação de interesses no Ministério. Os atos mencionados no relatório foram assinados no ano passado por Mauro Borges, que era ministro e hoje preside a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Ele foi o sucessor do petista Fernando Pimentel, atual governador mineiro, apontado pela Polícia Federal como beneficiário de recursos que passavam pelas empresas de Bené. Amigo de Pimentel, Bené chegou a ser preso no fim de maio, mas pagou fiança e foi solto. O governador já é alvo de inquérito no Superior Tribunal de Justiça. A Caoa também já é suspeita de negociar pagamento de propina para que o ex-presidente Lula assinasse em 2009 a medida provisória 471, que prorrogou incentivos fiscais de montadoras. A defesa do governador Fernando Pimentel afirma que não se pronuncia sobre partes da investigação. A defesa do ex-ministro Mauro Borges não comenta o assunto porque a investigação está sob segredo de justiça. A defesa do empresário Benedito Rodrigues informa que todos os esclarecimentos vão ser apresentados no momento oportuno. A Caoa não se manifestou. A ameaça do impeachment sobre o governo Dilma na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre o enfrentamento do difícil momento para a presidente da República e também para o PT. Entrevisto o deputado federal Paulo Teixeira, petista desde a fundação, com importante trajetória na história política do Partido dos Trabalhadores. Paulo Teixeira hoje é vice-líder do governo na Câmara Federal. Obrigada por estar conosco num momento em que existe um grande suspense no país. Por todas as razões, a decisão do TCU na análise das contas da presidente, aquela unanimidade na reprovação e a recomendação para o Congresso não aprovar as contas, a ação que está correndo no TSE, que foi reaberta a pedido do PSDB, e nós estamos vendo tudo isso, num clima de investidas, de pedidos de impeachment, vários já foram arquivados, mas a fila ainda não terminou. Eu vi uma declaração sua, quero começar por aí e acho interessante esclarecer. O senhor disse, estamos preparados para enfrentar o golpe do impeachment. Por que no PT, no governo, vocês chamam essas investidas pelo impeachment de golpe, mesmo havendo pedidos com embasamento jurídico? Maria Lídia, nós chamamos de golpe porque não há crime. Não há qualquer base legal para pedir o afastamento da presidenta da República. Por exemplo, as contas. As contas, o Tribunal de Contas recomendou a reprovação, mas ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, nem passou pelo Congresso Nacional. E eles atribuíram
a ela, né, um problema chamado pedaladas. Quer dizer, não existe esse termo em nenhum manual jurídico e também manual de contas públicas. Isso foi uma forçação de barra de uma militância política pró-impeachment de um dos conselheiros, dos ministros, que influenciou a Corte, e a Corte não teve coragem de confrontar um voto político, não foi um voto técnico. Então, não há contra a Presidenta da República nenhuma acusação juridicamente consistente que ela tenha cometido qualquer ilícito. E a lei diz que precisa cometer ilícito no governo. Por exemplo, quando discutem as contas, ainda que não tenha nenhum problema, dizem respeito ao outro mandato dela. Então, ela teria que ter praticado um ilícito neste momento. Por exemplo, o Collor, quando ele saiu da presidência, ele foi acusado de receber de presente um Fiat Elba. Todos se lembram do Fiat Elba. A Presidenta da República é uma pessoa honesta. Então, estão querendo tirar uma pessoa honesta sem qualquer acusação consistente. Eu li a peça do Hélio Bicudo, eu chamo aquilo de um libelo político, mas juridicamente não tem qualquer consistência. Bom, eu acho que é um ato dos maus perdedores. O Aécio não soube perder e, como foi uma eleição tão equilibrada, aquele movimento político da eleição continuou. O que precisamos é destravar e continuar a governar o país com uma agenda de mudanças. Bom, eu devo fazer o registro que o senhor mencionou uma das peças, essa assinada por Hélio Bicudo, que tem a subscrição também de outro jurista de prestígio, Miguel Reale. Então, eu não tenho condição de entrar aqui e me contrapor, né, nos termos jurídicos em relação ao que o senhor fala, mas é meu dever também lembrar que há entre magistrados e juristas e doutores da ciência do direito uma polêmica em torno dessas variáveis que o senhor levantou agora sobre as razões que justifiquem um pedido de impeachment ou não. Mas eu quero voltar para a questão política, essa com o senhor. Quando o senhor disse estamos preparados para enfrentar o golpe do impeachment, esse preparados quer dizer o quê? Quer dizer que o governo Dilma confia na base que ela dispõe parlamentar, que, ao final, é quem decide pelo sim, pelo impeachment ou pelo não. E também em relação às tais contas, é quem aprova ou desaprova, é lá no Congresso Nacional. A presidente Dilma tem maioria simples para esse enfrentamento no caso das contas, e no caso do impeachment, ela tem o número de votos necessário, ela pode confiar nessa base? Olha, Maria Lídia, nós temos inúmeras variáveis. A primeira delas é, não havendo crime, nós temos a justiça para recorrer. Nós temos a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque só pode haver um processo de afastamento se ele estiver condizente com a Lei 1079, que é a lei que rege o impeachment no Brasil. Não há, na nossa forma de ver, qualquer compatibilidade do pedido do impeachment com a lei. Em segundo lugar, nós temos a situação de um presidente da Câmara denunciado pelo Ministério Público, cujas evidências estão ganhando corpo. Então, como presidir um processo de impeachment uma pessoa na situação política que se encontra o presidente da Câmara? Nós achamos que é um argumento, uma maneira de desviar a atenção. Em terceiro lugar, para se conseguir o impeachment, tem que ter, para evitar o impeachment, o governo tem que ter 200 votos, digamos, né? São 2/3 para se conseguir o impeachment. O governo tem esse número, né? O que nós temos que nos preparar é para enterrar o impeachment, que nós precisamos de 257. O governo está se preparando para enterrar esse pedido de impeachment e passar a página, porque isso está gerando uma instabilidade na economia e na sociedade. Nós temos que estabilizar a política para estabilizar igualmente a economia e a sociedade. Bom, vamos falar do PT. O PT, nos seus 35 anos, enfrenta aquilo que reconhecidamente é um pior momento.
Vocês fizeram autocrítica, houve congresso, houve muita reflexão, houve nessa autocrítica uma análise muito dura, né? O próprio presidente Lula disse, o PT está velho, o PT abandonou o seu sonho, tem que voltar, resgatar aquela crença desde a sua fundação, sair dos gabinetes, né? Voltar a estar próximo do povo. E, ao mesmo tempo, o PT apoia o governo Dilma. O governo Dilma, que apresenta um ajuste fiscal que causa um impacto, segundo as análises de economistas, um impacto muito grande na camada mais pobre da população, principalmente. Um ajuste que impacta programas sociais, sem falar na questão dos trabalhadores, que o PT já se ouriçou todo e reagiu logo que a presidente Dilma anunciou. Vocês não temem esse apoio ao governo Dilma, com essas variáveis que eu destaquei agora, como algo muito contraproducente para o PT nesse momento de reconstrução de imagem? Lídia, inicialmente nós temos que lutar para o governo orientar sua política econômica para o crescimento, para a geração de empregos e para a distribuição de renda. Precisa sofrer calibragens. Por exemplo, tem que diminuir juros, não é? Mas Tombini já disse que não vai diminuir tão cedo. Mas precisa diminuir juros, não é? Na minha opinião, a mudança tarifária foi muito pesada, né? Houve um represamento muito grande, depois uma mudança tarifária muito pesada. Então tem que calibrar essas variáveis econômicas de uma maneira mais equilibrada e nós vamos lutar para que isso aconteça. Por outro lado, nós também somos herdeiros e participamos de uma grande mudança no Brasil. Quer dizer, o Brasil é outro país do ponto de vista da sua população, dos mais pobres que ascenderam socialmente. Hoje mesmo o Banco Mundial reconhece uma mudança metodológica que foi muito mais profunda a mudança no Brasil de retirar as pessoas da pobreza e conquistar direitos. De irem para a universidade, de adquirirem bens, de adquirirem cidadania e dignidade, né? O PT errou também. E o PT tem que, na minha opinião, ao final dessa crise, fazer duas coisas. A primeira coisa é pedir desculpa, porque várias instituições erram. Por exemplo, o Vaticano. Estão lá as pessoas que querem ser santas. Mas recentemente se verificou um escândalo de desvio de recursos no Vaticano e o Papa teve que entrar, punir as pessoas e mudar a agenda. Então, acho que tem que fazer autocrítica, pedir desculpa e mudar a agenda. Oxigenar o partido. O segundo passo, mudar a agenda. Mudar a agenda, okay. Oxigenar o partido e viver junto com o povo brasileiro para melhorar a qualidade da democracia brasileira. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Um abraço a todos os telespectadores. Gamberini, um abraço a você também, a sua parceira. Estela. Com você, Gamberini. Vamos agora ao comentário de cultura com César Job. Lázaro Ramos e Thaís Araújo, o novo casal 20 da TV, cinema e teatro brasileiros, estreiam hoje no Teatro FAAP a peça O Topo da Montanha, um texto de Katori Hall sobre o último dia de vida de Martin Luther King e seu hipotético encontro com a camareira Camei no Hotel Lorraine de Memphis, onde foi morto em 4 de abril de 1968. A peça foi premiada em Londres em 2009 e fez carreira na Broadway em 2011. Lázaro Ramos se convenceu a montá-la quando recebeu a tradução feita por Silvio Albuquerque, chefe de gabinete do então ministro Joaquim Barbosa, que ele acabava de entrevistar. Por insistência de Thaís, ele também dirige o espetáculo que tenta ressaltar o lado humano, frágil e imprevidente do grande líder americano, uma das mais importantes figuras do século XX. Encena apenas o casal, provavelmente uma das melhores opções teatrais da cidade. Outra boa opção é a nova montagem de Morte Acidental de um Anarquista, clássico do italiano Dario Fo, Nobel de Literatura em 97. Dan Stulbach está à frente do elenco em curta temporada no Teatro Porto Seguro. A comédia narra a saga de um louco detido por falsa identidade. Na delegacia se passa por juiz na investigação de um misterioso caso
sobre a morte de um anarquista. O louco vai enganando um a um, assume várias identidades e acaba desmontando o poder e descobrindo a verdade de todos os envolvidos. Direção de Hugo Coelho. E o Itaú Cultural está apresentando a Ocupação João das Neves, dedicada ao autor e diretor teatral, um dos fundadores do grupo Opinião. A curadoria é de Neves, em plena forma, aos 80 anos, e da mulher, a cantora e diretora musical Titane. A exposição retrata seus 60 anos de carreira. Em destaque, sua atuação durante a ditadura e os lugares por onde passou, como a terra dos índios Kaxinawá, no Acre. Boa noite. Você vai ver a seguir a estreia desastrosa da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E a tensão aumenta entre israelenses e palestinos. Conflitos deixam mortos e feridos em Jerusalém. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Vem aí mais uma corrida de São Silvestre. Inscrições abertas somente no site gazetaesportiva.net. Corrida de São Silvestre. Apoio TV Gazeta. Realização gazetaesportiva.net. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Investigadores suíços encontraram a assinatura do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em documentos bancários do país. A notícia foi divulgada agora há pouco pelo site de notícias G1. A documentação faz parte do material enviado pelo Ministério Público da Suíça à Procuradoria-Geral da República aqui do Brasil. Documentos já enviados ao Brasil informam que Cunha tem 2.400.000 reais de dólares no banco Julius Baer, na Suíça. Segundo as autoridades do país, Cunha teria sido avisado do bloqueio do dinheiro. Cunha nega que tenha contas na Suíça. E agora vamos para as notícias do esporte com Rodolfo Gammerini e Celso Cardoso. A seleção brasileira, nós já vimos, perdeu na estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A favorita argentina, felizmente, também decepcionou jogando em casa, né, Celso? Que não nos consola muito. Mas é bom, tudo bem, sempre vai. bom. Tá bom. A derrota da Argentina para o Equador em Buenos Aires talvez seja o fato mais surpreendente dessa primeira rodada das eliminatórias sul-americanas para o Mundial da Rússia em 2018. 2-0 para os equatorianos. Mesmo placar da vitória do Chile sobre o Brasil. A vitória chilena, entretanto, não foi uma surpresa.
No Estádio Nacional, em Santiago, Matias Fernandes cobrou falta da direita e Eduardo Vargas, de cabeça, abriu o placar para o Chile diante do Brasil. O segundo dos donos da casa veio já no finzinho da partida. Alexis Sanches tabelou com Vidal e precisou chutar 2 vezes para definir o marcador. Final, Chile 2, Brasil 0. Perder, ninguém gosta, né? Mas a partida estava muito igual, principalmente no primeiro tempo, a gente controlou bem. Conseguiu alternar bem a bola de um lado ao outro. No segundo tempo a gente teve vários contra-ataques. Na última passagem a gente não tomou a decisão mais correta. Tomamos um gol onde nós já sabíamos que era bola rápida no primeiro pau, que é uma das características da equipe do Chile, né? E mesmo assim no final tivemos 2, 3 chances de ocasiões de gol, com a bola passando na frente da área ali, faltando um homem para entrar, mas foi um jogo até o gol bastante parelho. O Dunga viu que jogo? O mesmo que nós vimos? Sabe que eu fico me perguntando se de repente pode ser que a visão do campo é diferente da visão que nós temos de cima ou da televisão. É piada, né? É muita blá, blá. Não precisa explicar desculpas. Muito. Poxa, assume. Jogamos mal, ponto. É isso, simples assim. Nós vimos o jogo, ninguém é idiota. E, olha, você até brincou da Argentina, eu até falei assim, não sai muito de alento, porque o futebol da seleção é tão medíocre, o momento é tão ruim, que sinceramente nada serve de consolo. Tem o 7-1, que a Estela adora lembrar, tem os 3-0 para a Holanda, e eu já há um ano eu suspeito, eu temo que a seleção não se classifique para a Copa do Mundo. E eu, sinceramente, acho muito difícil. A seleção está muito aquém, não tem padrão de jogo. Ontem, por exemplo, a gente viu o Chile jogar com o Brasil, tocando a bola, partindo para cima, e um Brasil tão medroso que me lembrou os times menores do interior, que jogam fechadinhos por uma bola. E quando partiam em velocidade para o contra-ataque, sabe, os jogadores de meio campo paravam e deixavam só 4 lá na frente para tentar resolver. Tamanho o medo. Uhum. Aí não é muito. Agora, por que esse espírito na seleção? O que está faltando, na sua opinião? Falta qualidade dos jogadores, obviamente. Ontem nós tivemos o William, o melhor jogador, mas só. Falta muita qualidade. Não temos mais os craques do passado. Talvez também aquela sacudida na Copa do Mundo ainda também atormente a seleção brasileira. Uma ressaca. Falta a qualidade dos jogadores e falta a qualidade do treinador. Mas principalmente dos dirigentes. Dos dirigentes? Ah, sem dúvida. Tá bom. Boa noite. Obrigado, Celso. Boa noite. Bom fim de semana. Obrigado. Estela. O Prêmio Nobel da Paz é concedido ao Quarteto para o Diálogo Nacional na Tunísia, o país onde começou a Primavera Árabe. 4 organizações foram reconhecidas pela contribuição conjunta no processo de democratização. O grupo inclui o poderoso Sindicato União Geral dos Trabalhadores, a Confederação da Indústria, Comércio e Artesanato, a Liga dos Direitos Humanos e a Ordem Nacional dos Advogados da Tunísia. O grupo se formou em 2013 para negociar o fim de um impasse que ameaçava afundar a transição política do país norte-africano após a queda do ditador Ben Ali. O Comitê do Prêmio Nobel destacou que as 4 instituições estabeleceram um processo pacífico no momento em que a Tunísia estava à beira de uma guerra civil. Um dos líderes sindicais disse que a premiação é uma mensagem para a região de que o diálogo pode levar ao caminho da paz. Uma série de ataques agrava a tensão entre israelenses e palestinos. O líder do Hamas convoca os palestinos para uma nova intifada. Cerca de 400 palestinos enfrentaram as tropas israelenses em Gaza, na fronteira com Israel. Eles faziam manifestação em apoio aos protestos de Jerusalém e da Cisjordânia. Ao tentar avançar pela zona de segurança, entraram em confronto com soldados israelenses. 6 manifestantes morreram baleados e 60 ficaram feridos. No sul de Israel, 4 árabes foram esfaqueados e um judeu suspeito foi preso. O ataque acontece em meio à onda de facadas de palestinos contra israelenses em várias cidades. O líder do Hamas em Gaza, Ismail Haniyeh, convocou os palestinos para uma nova revolta generalizada, a chamada intifada. A tensão na região cresceu na semana passada quando 2 israelenses foram mortos por facadas de palestinos e a polícia impôs restrições para a entrada de muçulmanos na esplanada das mesquitas. As restrições, que haviam sido suspensas, foram retomadas hoje, por ser sexta-feira, dia de orações para os muçulmanos.
Estados Unidos suspendem o programa de treinamento de rebeldes sírios. França e Rússia fazem ataques. Os terroristas do Estado Islâmico estariam se aproximando da cidade de Alepo. Caças franceses atacaram o centro de treinamento do Estado Islâmico na cidade de Raqqa, o principal reduto terrorista no norte do país. Foi a segunda incursão francesa dentro da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. A Rússia anunciou o bombardeio de 60 alvos terroristas e a morte de pelo menos 300 insurgentes. Moscou considera que é preciso proteger o presidente Bashar al-Assad para se obter sucesso na luta contra o terrorismo. 2 dias depois do início da campanha militar terrestre síria contra os rebeldes, o Grupo de Monitoramento Observatório Sírio para os Direitos Humanos apurou que o Estado Islâmico expulsou rebeldes e ocupou áreas ao norte de Alepo, a segunda maior cidade síria. O governo americano decidiu cortar o auxílio de 500 milhões de dólares para treinar e equipar os rebeldes. A suspensão seria um sinal de reconhecimento de que o programa falhou nas tentativas de enfrentar o Estado Islâmico por terra, em parte porque vários grupos rebeldes estariam mais focados em combater as forças do governo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, confira um treino de tiro ao prato em Vida de Atleta.